Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Na Real Comigo, um podcast sobre mentalidade, sobre vida real, sobre conversas profundas. Desde quando a gente normalizou as pessoas nos tratarem mal, nos deixarem completamente devastadas. Isso não é normal e a gente não deveria ter deixado chegar a esse ponto, né? Eu acho que quando você deixa o outro que já te conhece ou não te conhece, ou tem um poder acima de você, ditar como você tem que agir, ditar como você tem que fazer, ele tá te adoecendo. Isso é uma forma de adoecer uma pessoa, quando você conhece ela, ou como você sabe como afetar ou prejudicar outra pessoa. Isso é adoecer outra pessoa, ainda mais quando você sabe que isso vai machucar, que isso vai adoecer. Então, é a pergunta que não quer calar. Você tá deixando as pessoas te adoecerem? Ou silêncio. Então, eu quero que esse episódio seja para você abrir a sua mente e deixar as pessoas não te adoecerem mais, sabe? Porque é muito triste quando você percebe que a sua vida para, que tem coisas que param, porque é o outro que tá ditando como que você vai ficar. Porque eu acho que sobre as pessoas nos adoecerem é muito sobre os nossos sentimentos, né? Principalmente se envolve alguém que a gente gosta ou não. Então, as pessoas nos adoecerem mexe diretamente com as nossas emoções. Então, mas isso é a gente que controla, o outro não tem esse poder, essa ilusão de que ele tem algum resquício de poder sobre você. Então, é para você parar de deixar as pessoas ou situações te adoecerem, porque é exatamente isso que elas querem, sejam pessoas, sejam situações. Então, não é para você abaixar a sua cabeça porque fulano falou que não gostou de uma roupa que você vestiu, de algo em você, e você ficar triste por conta disso, porque é exatamente o que o outro quer, né? Eu acho que as pessoas começaram a perder muito o senso de noção com o tempo, que vai além de tudo que eu já vi. Então, não é para deixar as pessoas pisarem em você, porque quando as pessoas nos adoecem, que nem eu falei, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo, né? E isso é uma forma de manipulação muito grande, principalmente se a pessoa conseguiu o que ela quer. Só que a gente tem que começar a analisar as pessoas como um todo. Não todo mundo, óbvio. Não tô falando da sua família, Claro, isso aí a gente já conhece, mas eu digo pessoas como um todo mundo. Como um todo. Se, fulano me quer bem, fulano me quer mal. Eu não quero falar só de pessoas nos adoecerem, mas também como tem situações que nos corroem por dentro e por fora. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que, claro, não estou dizendo de todas as situações ou de todas as pessoas que fazem algo com intenção de te machucar, mas tem coisas que, se você olhar bem, a pessoa sabia exatamente o que ela estava fazendo para poder te afetar, exatamente o que ela estava fazendo para poder te machucar. Então, eu não tenho controle sobre a emoção do outro, sobre o que o outro vai fazer. Eu tenho controle sobre mim. Então, através de eu receber um desrespeito e não deixar você me desrespeitar de novo, eu tenho controle, não você. Então, as pessoas têm muito essa ilusão de que elas têm um controle sobre a gente, elas têm um controle sobre a nossa vida, que elas não têm. Elas não têm. E a gente tem que parar de dar esse poder, né? Que as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem, que vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Não vai. Bota aí, anota aí comigo. Não vai. Não vai. Então, é muito importante que a gente entenda o comportamento do outro, por que que o outro faz o que ele faz, se é uma coisa já rotineira, né, do outro,
ou de uma situação, de ter alguém que causa a mesma situação repetidamente com várias pessoas, né, repetindo um ciclo. Então, não vamos deixar as pessoas nos adoecerem, porque o que acontece quando alguém te adoece? Tem várias formas, né? Eu digo, a pessoa pode começar a ficar mais isolada, a pessoa pode não querer falar mais com ninguém, a paciência, né? A gente está vivendo numa era de esgotamento social, de esgotamento mental muito grande. Então, o que é principal para a gente viver, né, bem, é a nossa mente. Se alguma situação me deixou chateada, eu com certeza não vou trabalhar bem, não vou viver bem, não vou fazer nada bem, porque me chateou, porque não fiquei bem, não, simplesmente estraga o meu dia. Então, a nossa mente tem esse poder, sabe? Tem gente que, através de uma situação, eu digo assim, um exemplo, por uma perda, né? A pessoa fica doente, mas mentalmente. Tipo, o mental vai destruindo todo o corpo da pessoa. Tipo, a pessoa fica doente fisicamente, é isso que eu quero dizer. O que tava na mente vai pro corpo, se externaliza de alguma forma. Então, a nossa mente tem esse poder, só que é que nem eu disse agora, quem tem esse poder de não deixar o outro nos adoecer é a gente. Esse controle, que eu acho que é a melhor palavra para usar, é um controle. O outro tá achando que ele tem o controle sobre a minha vida ou a sua vida, só que ele não tem esse controle. Você precisa fazer que ele entenda que ele não tem esse controle. Quem tem esse controle é você. Quem sabe da sua vida é você. Quem está no centro da sua vida é você. Então, não vamos normalizar as pessoas nos tratarem mal, fazerem o que elas bem quiserem e achar que vai ficar por isso, porque não vai. Não vai. Então, um colega foi desrespeitoso comigo e eu vou deixar que ele continue desrespeitando? Não. Primeiro, a gente sempre tenta conversar. Se a pessoa não consegue conversar, dialogar, se for num caso de trabalho, então tem que levar para alguém que seja maior, né, que seja responsável para conseguir resolver o problema. Se não for de trabalho, larga de mão, se afasta, nem esquenta mais sua cabeça. Porque eu acho que às vezes a gente também tenta ficar quebrando a cabeça, ficar tentando resolver, sendo que às vezes a melhor coisa que você pode fazer é largar de mão. Largar de mão, porque tem coisas que às vezes não valem a nossa paz, a nossa saúde mental, entendeu? Porque sobre as pessoas nos adoecerem, o principal é isso, é a nossa saúde mental. E que nem eu acabei de falar, vivendo numa era que é um esgotamento mental, as pessoas já não têm mais isso, as pessoas já não têm mais paciência, as pessoas já não têm essa saúde mental. Então, não tem mais por que ficar deixando os outros agirem da forma que eles querem. Não tem porquê, não tem. De verdade, não tem. E não é pra gente deixar isso acontecer, sabe? Porque, que nem eu disse, às vezes através de uma situação que pro outro não é muito, não chateou ele, né? Não pegou nele, não foi com ele, então pra ele não importa. Só que você ficou mal, você ficou constrangida, você ficou abatida. Só que quem tá no controle é você. E é você que vai poder ditar se você vai ficar bem ou se você vai ficar mal, como que você vai reagir a essa situação. É claro que diante de pessoas, né, não tô falando de situações porque existem inúmeras situações, mas diante de pessoas que sabem exatamente o que elas fazem, na maioria querem te ver ficar mal. Então responda como minha mãe fala, com um sorriso bem largo no rosto, mostrando que você está bem por fora. Por dentro você pode estar destruído, mas por fora, você tá maravilhoso, tá brilhando, tá radiante diante da situação que te corroeu por dentro, que você pode ter chorado 3 noites seguidas, mas você tá lá,
intacto, ó. Aqui, ó. Brilhando, radiante. E as pessoas não vão entender, porque isso gera um efeito que é contra o que a pessoa estava esperando. Tipo, a pessoa às vezes estava esperando você ficar triste, você ficar calada, você ficar muito para baixo, né? Mas ou com muita raiva, mas seja contra essa corrida, seja, entendeu? Contra. Porque é aí que você vai gerar uma surpresa, né? Então a pessoa não vai entender. Ela vai ficar até meio perturbada, assim, meio confusa, porque ela não conseguiu te afetar da forma que ela queria. Então, o que você fez? Você não deixou a pessoa ter poder sobre você, a pessoa adoecer você, que é o que as pessoas fazem de melhor. E tem umas, claro, que nem sempre é com intenção, nem sempre é com objetivo, mas tem gente que, sim, acaba chateando os outros sem nem pensar, sem só deixando ir, sabe? Então é você que tá no controle da sua vida. E eu espero que você tome as rédeas daqui pra frente, né? Não deixe os outros pisarem em você, fazerem o que eles bem quiserem. Então foi esse o primeiro episódio do Na Real Comigo. Beijão e até o próximo episódio.